O que significa para uma mulher encontrar força em viver sozinha, sem depender de um relacionamento para se sentir completa? Em um mundo que muitas vezes mede o valor de uma pessoa por sua vida amorosa, escolher a solitude pode parecer um ato de coragem, quase uma rebeldia. Mestre Shi Hengyi, um monge Shaolin cuja sabedoria ilumina caminhos de autoconhecimento, nos oferece uma perspectiva transformadora. Em uma de suas palestras gravadas pelo canal Mulligan Brothers, ele diz: "A verdadeira força vem de estar em paz com sua própria companhia." Essas palavras ecoam como um convite para redefinir o que significa ser poderosa, não através de validação externa, mas através de uma conexão profunda consigo mesma. Hoje, vamos explorar o poder de uma mulher que vive sozinha, sem namorados, e como os ensinamentos de Shi Hengyi podem nos guiar para encontrar plenitude na independência. Shi Hengyi não é apenas um mestre de artes marciais. Ele é um guia que une corpo, mente e espírito em uma jornada de equilíbrio. Nascido na Alemanha, ele encontrou seu chamado no templo Shaolin da Europa, onde mergulhou na filosofia milenar dos monges Shaolin. Suas falas, disponíveis em vídeos e entrevistas, são como espelhos que refletem verdades que muitas vezes evitamos. Ele não promete atalhos, mas oferece ferramentas práticas, ferramentas que começam com a escolha de olhar para dentro. Para uma mulher que vive sozinha, essa escolha é um ato de poder. Não é sobre rejeitar relacionamentos, mas sobre reconhecer que a plenitude não depende de outra pessoa. É sobre encontrar paz na própria companhia, em um espaço onde a mente e o coração podem respirar livremente. Pense em como a sociedade frequentemente retrata a mulher solteira. Muitas vezes há um tom de piedade, como se a ausência de um parceiro fosse uma lacuna a ser preenchida. Mas Shi Hengyi nos desafia a ver a solitude de outra maneira. Ele fala sobre a importância de cultivar uma relação consigo mesma, de aprender a ouvir a voz interior que muitas vezes é abafada pelo barulho do mundo. Em uma de suas reflexões, ele compara a mente a um lago. Quando está calmo, reflete a verdade. Quando agitado, tudo se distorce. Para uma mulher que vive sozinha, esse lago calmo é o espaço onde ela pode se conhecer, onde pode descobrir o que realmente a move, sem a pressão de se moldar às expectativas dos outros. Essa ideia de independência é central na filosofia Shaolin. Shi Hengyi explica que a verdadeira força não vem de possuir mais amor, mais status, mais validação, mas de precisar de menos. Para uma mulher que escolhe viver sozinha, isso significa encontrar contentamento na simplicidade da própria existência. Não é sobre isolamento, mas sobre autossuficiência emocional. Imagine o alívio de não esperar que outra pessoa preencha seus vazios, de saber que sua felicidade está em suas mãos. Shi Hengyi nos lembra que essa é uma força que cresce de dentro, como uma árvore que se enraiza profundamente no solo, capaz de enfrentar qualquer tempestade sem se curvar. Agora, pause por um momento e reflita. O que a solitude significa para você? Talvez você já viva sozinha, ou talvez esteja considerando esse caminho. Pergunte a si mesma: o que me impede de encontrar paz na minha própria companhia? Talvez seja o medo do julgamento, ou a crença de que estar sozinha é estar incompleta. Shi Hengyi sugere que esses pensamentos são apenas ondas na superfície do lago. Ele nos convida a observá-los, sem nos deixar levar, e a escolher focar no que está presente agora. Para uma mulher que vive sozinha, esse foco pode ser transformador. É o primeiro passo para transformar a solitude em um espaço de poder, não de carência. Considere alguém como Maya Angelou, cuja vida é um exemplo poderoso de independência. Em períodos de solitude, ela escreveu algumas de suas obras mais marcantes, como I Know Why the Caged Bird Sings. Em entrevistas, ela falava sobre como esses momentos sozinha eram essenciais para ouvir sua própria voz, para criar a partir de um lugar de autenticidade. Shi Hengyi ecoa essa sabedoria, mas com a praticidade do Shaolin. Ele nos ensina que a solitude não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser habitado. Para uma mulher que vive sem namorados, esse espaço é onde ela pode cultivar seus sonhos, suas paixões, sua força
sem a necessidade de se justificar para o mundo. Essa jornada começa com uma escolha simples, mas profunda: decidir estar presente consigo mesma. Shi Hongyi frequentemente fala sobre a importância de ancorar a mente no agora, porque é ali que a transformação acontece. Ele sugere práticas acessíveis, como reservar 5 minutos para respirar conscientemente, sentindo o ar entrar e sair, notando o ritmo do seu corpo. Experimente isso agora, enquanto ouve estas palavras. Inspire profundamente, sinta o ar encher seus pulmões e expire lentamente. O que você nota? A textura da sua respiração, o peso dos seus ombros, o espaço ao seu redor. Esse é o começo da força que ele ensina. Uma força que nasce na solitude, na relação que você constrói consigo mesma. Mas essa prática é apenas o início. Shi Hongyi nos lembra que a independência é um músculo que precisa de treino diário. Ele fala sobre como os monges Shaolin encontram força na simplicidade, na escolha repetida de focar no que é essencial. Para uma mulher que vive sozinha, isso pode significar criar rituais que honrem sua própria existência. Talvez escrever em um diário, cozinhar uma refeição com atenção, ou simplesmente sentar em silêncio com seus pensamentos. Esses atos, por menores que pareçam, são sementes que florescem em uma vida de propósito, onde a companhia de outra pessoa é uma escolha, não uma necessidade. Antes de continuarmos, quero convidá-la a se engajar com essa jornada. Se essas palavras ressoaram com você, deixe um like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais nos ensinamentos de Shi Hongyi. Nos comentários, conte-me o que significa para você encontrar força na solitude. Vamos construir essa conversa juntas, porque a jornada de autoconhecimento é mais rica quando compartilhada. Quando você ouve a palavra solidão, que sentimentos ela desperta? Para muitas pode evocar um vazio, uma ausência que pesa no peito, como se estar sozinha fosse um estado a ser evitado. Mas, mestre Shi Hongyi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, oferece uma visão que transforma essa percepção. Na quietude, você encontra quem você é. Essas palavras nos convidam a enxergar a solidão não como um fardo, mas como um espaço sagrado, onde uma mulher que vive sem namorados pode descobrir sua própria voz, sua força, sua essência. Para ela, a solitude não é sinônimo de isolamento. É uma oportunidade de se conectar profundamente consigo mesma, de ouvir o que o coração sussurra quando o mundo fica em silêncio. Pense em como a sociedade frequentemente julga a mulher que escolhe viver sozinha. Há um estigma sutil, às vezes explícito, que sugere que ela está incompleta, que sua vida só ganhará sentido quando encontrar um parceiro. Esse julgamento pode ser como um eco constante, pressionando-a a buscar algo que talvez nem precise. Shi Hongyi nos desafia a questionar essa narrativa. Ele ensina que a verdadeira plenitude não depende de outra pessoa, mas de cultivar uma relação consigo mesma. No templo Shaolin da Europa, onde ele aprimorou sua prática, os monges valorizam momentos de silêncio, não como uma fuga, mas como uma maneira de se ancorar na própria existência. Para uma mulher que vive sozinha, esse silêncio é onde ela pode redefinir o que a solidão significa. Imagine a solidão como um quarto vazio, à espera de ser preenchido não com móveis ou distrações, mas com a sua presença. Shi Hongyi fala sobre como a mente, quando não está ocupada com o barulho externo, começa a revelar verdades profundas. Em uma de suas falas, ele compara a solitude a um espelho. Quando você está sozinho, não há para onde fugir. Você vê quem você é, sem máscaras. Para uma mulher que vive sem namorados, esse espelho é uma ferramenta poderosa, onde ela pode enfrentar suas inseguranças, celebrar suas conquistas e descobrir o que realmente a faz vibrar, sem a necessidade de se ajustar às expectativas de outra pessoa. Agora, traga isso para sua própria experiência. Como você encara os momentos em que está sozinha? Talvez você sinta um misto de conforto e inquietação, ou talvez evite a solidão, preenchendo o tempo com atividades para não ouvir seus próprios pensamentos. Shi Hongyi sugere uma prática simples para começar a abraçar esses momentos.
Reserve um instante do dia para ficar em silêncio, sem celular, sem música, apenas você e sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, note a textura do momento. Ele explica que esse ato de estar presente na solitude é como abrir uma porta para si mesma, um convite para se conhecer sem julgamento. Para uma mulher que vive sozinha, essa prática pode transformar a solidão em um espaço de descoberta. Essa redefinição da solidão é mais do que uma mudança de perspectiva. É um ato de coragem. Zhiheng Yi frequentemente fala sobre como os monges Shaolin encontram força na quietude, não porque ela é fácil, mas porque exige enfrentar a si mesmo. Ele conta, em uma entrevista, como durante seus primeiros anos de treinamento, a solidão o desafiava. Longas horas de meditação o forçavam a confrontar pensamentos e emoções que ele preferia ignorar. Mas com o tempo, ele aprendeu que esses momentos eram onde sua força crescia. Para uma mulher que vive sozinha, essa é a mesma oportunidade. Transformar a solidão em um espaço de crescimento, onde ela pode ouvir sua voz interior sem interferências. Considere alguém como Maya Angelou, cuja vida ilustra o poder da solitude. Em períodos de isolamento voluntário, ela escreveu poemas e memórias que tocaram milhões, como I Know Why the Caged Bird Sings. Em suas reflexões, ela descrevia a solidão como um refúgio, um lugar onde podia ser completamente ela mesma, sem a pressão de agradar ou se explicar. Zhiheng Yi ecoa essa sabedoria, sugerindo que a solidão é onde uma mulher pode cultivar sua autenticidade. Para aquela que vive sem namorados, esse espaço é onde ela pode sonhar, criar e construir uma vida que reflete quem ela realmente é, sem se moldar às expectativas de um parceiro ou da sociedade. Agora, quero guiá-la por uma reflexão mais profunda. Feche os olhos, se puder, e respire fundo. Pergunte a si mesma: o que a solidão me ensina sobre mim? Talvez ela revele uma força que você não sabia que tinha, ou talvez mostre uma inquietação que você evita enfrentar. Não julgue o que vier, apenas observe. Imagine a solidão como uma amiga, alguém que está ali para ouvi-la sem pressa. O que você diria a ela? Zhiheng Yi nos lembra que esses momentos de introspecção são como sementes plantadas no solo da alma. Para uma mulher que vive sozinha, essas sementes podem crescer em uma confiança que não depende de ninguém, além dela mesma. Essa prática de redefinir a solidão é um processo, não um destino. Zhiheng Yi nos ensina que a mente precisa de tempo para se acostumar a estar consigo mesma. Ele sugere pequenos passos, como reservar um momento do dia para fazer algo que você ama, sozinha, com atenção total. Pode ser pintar, cozinhar, ou simplesmente sentar com uma xícara de chá, notando seu sabor, seu calor. Esses atos, ele diz, são maneiras de honrar sua própria companhia, de transformar a solidão em um espaço de alegria, não de carência. Para uma mulher que vive sem namorados, esses momentos são como pinceladas em uma tela, criando uma vida que é bela porque é sua. Quando você abraça a solidão como um espaço para ouvir sua própria voz, algo poderoso começa a criar raízes. Os momentos tranquilos em que você se senta consigo mesma, livre da necessidade de agradar ou performar, tornam-se a base para algo mais profundo, a capacidade de se sustentar sozinha. Mestre Zhiheng Yi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, captura essa ideia com uma frase que ressoa como um tambor firme. A disciplina é como você honra a si mesma. Para uma mulher que vive sozinha, sem um parceiro para se apoiar, a disciplina não é um peso, mas um presente. Uma forma de construir uma vida forte, com propósito e inteiramente sua. É a prática de escolher a si mesma, dia após dia, em pequenos atos intencionais que tecem uma tapeçaria de autossuficiência. Imagine um monge Shaolin acordando antes do amanhecer, movendo-se por uma sequência de meditação, treinamento e tarefas simples, como varrer o pátio do templo. Cada ação é deliberada, não impulsionada por recompensas externas, mas por um compromisso com o crescimento. Zhiheng Yi explica que a disciplina é o fio que conecta esses momentos, criando uma vida de clareza e força. No templo Shaolin da Europa, onde ele aprimorou sua prática, a disciplina não é sobre perfeição, mas sobre consistência. Para uma mulher que vive sozinha, esse mesmo princípio se aplica. Não se trata de grandes gestos,
mas da resolução silenciosa de estar presente para si mesma, construindo uma rotina que nutre sua mente, corpo e espírito, mesmo quando ninguém está olhando. Pense na sua própria vida. Você já tentou criar um novo hábito? Talvez se exercitar regularmente, escrever seus pensamentos ou reservar tempo para reflexão, apenas para se ver voltando aos velhos padrões. As demandas do dia a dia, a atração das distrações, podem fazer com que pareça impossível manter o compromisso. Shi Heng-yi oferece uma perspectiva diferente. A disciplina não depende apenas da força de vontade, mas de criar escolhas pequenas e sustentáveis que se tornam naturais. Ele sugere começar com algo tão simples que pareça quase fácil, como passar 5 minutos todas as manhãs em silêncio, sentindo sua respiração, ou escrever uma frase sobre o que você espera cultivar hoje. Esses atos são como âncoras para uma mulher que vive sozinha, conectando-a a um senso de propósito que não depende de mais ninguém. Essa ideia de disciplina como honra é transformadora porque muda o foco da validação externa para a força interna. Considere alguém como Oprah Winfrey, que construiu uma vida de impacto profundo por meio de rotinas disciplinadas. Em entrevistas, ela compartilhou como suas práticas diárias: escrever em seu diário, meditar e reservar tempo intencional, sozinha, a ajudaram a permanecer centrada em meio ao caos da fama. Ela não dependia de outros para definir seu valor. Sua disciplina era uma forma de reivindicar seu próprio poder. Os ensinamentos de Shi Heng-yi estão alinhados com isso, enfatizando que a disciplina é uma expressão de amor próprio. Para uma mulher que vive sem namorados, essa prática torna-se uma maneira de afirmar sua própria dignidade, de construir uma vida rica e plena, não por quem está nela, mas por quem ela está se tornando. Na tradição Shaolin, a disciplina está entrelaçada em todos os aspectos da vida, desde a maneira como os monges se movem até como descansam. Shi Heng-yi destaca que até mesmo atividades comuns, como dobrar roupas ou preparar uma refeição, podem ser atos de atenção plena quando feitas com intenção. Ele sugere que uma mulher que vive sozinha pode adotar essa mentalidade, transformando momentos do cotidiano em oportunidades de crescimento. Imagine começar o dia com uma breve meditação, sentando-se em silêncio e notando o ritmo da sua respiração, ou preparando seu café da manhã com atenção total, apreciando cada etapa. Esses gestos são práticas de cuidado, uma forma de dizer a si mesma: eu sou suficiente e escolho me cuidar. Eles são os alicerces de uma vida autossuficiente. Agora, reserve um instante para refletir. Em que área da sua vida você poderia cultivar mais independência? Talvez seja gerenciar seu tempo com mais intenção, ou aprender a confiar nas suas decisões sem buscar a aprovação dos outros. Shi Heng-yi nos convida a identificar uma pequena ação, algo que seja viável para você. Pode ser reservar 10 minutos para ler algo que a inspire, ou dar uma caminhada focando apenas na sensação dos seus passos. Para uma mulher que vive sozinha, essas escolhas são atos de empoderamento, maneiras de fortalecer a base da sua autossuficiência, provando a si mesma que é capaz de criar a vida que deseja. Essa prática de disciplina é como cuidar de um jardim. No início, o solo pode parecer árido e o trabalho lento. Mas com cuidados diários, algo começa a brotar. Shi Heng-yi compartilha uma história de seus primeiros dias no templo Shaolin, quando lutava para manter uma prática regular de meditação. Em uma palestra, ele revelou como sua mente divagava e ele se frustrava com a falta de progresso. Seus mestres, porém, o lembraram que a disciplina não é sobre resultados imediatos. É sobre estar presente, mesmo quando o caminho parece incerto. Com o tempo, esses momentos de esforço tornaram-se uma fonte de força, ensinando-o a depender de si mesmo. Para uma mulher que vive sozinha, essa mesma paciência pode transformar suas escolhas diárias em uma poderosa expressão de autossuficiência. Para trazer isso à sua vida, pense em como você organiza seus dias. Talvez você se sinta sobrecarregada por uma lista interminável de tarefas, ou talvez preencha o tempo com distrações para evitar ficar sozinha com seus pensamentos. Shi Heng-yi sugere criar pequenos rituais que a ancoram. Pode ser um alongamento matinal, onde você move o corpo com consciência,
ou uma pausa à noite para refletir sobre o que correu bem. Esses rituais não são apenas hábitos, são afirmações do seu compromisso consigo mesma. Para uma mulher que vive sem parceiro, eles são maneiras de preencher sua vida com significado, criando um ritmo que é estável e exclusivamente seu. Com cada ato de disciplina, ela constrói uma fundação que nenhuma força externa pode abalar. Cada pequeno ritual que você cria, cada escolha consciente de honrar a si mesma com disciplina, é como uma semente plantada no solo da sua alma. Esses momentos constroem uma base que a sustenta, permitindo que você floresça, mesmo sozinha. Mas como transformar a solitude em algo mais do que um espaço de força? Como fazer dela um lugar de profunda conexão consigo mesma? Mestre Shi Heng-yi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, oferece uma resposta que ilumina. O caminho, o agora é onde você encontra sua força. Para uma mulher que vive sem namorados, a presença, esse ato de estar plenamente no momento, é a chave para transformar a solidão em uma experiência rica, onde cada instante é uma oportunidade de se sentir completa. Pense em um momento em que você esteve tão absorvida por algo que o tempo pareceu desaparecer. Talvez tenha sido ao ouvir uma música que tocou seu coração, ou ao caminhar sozinha, sentindo o vento contra a pele. Esses instantes, embora raros, são pistas do que significa estar presente. Shi Heng-yi nos ensina que não precisamos esperar que esses momentos aconteçam por acaso. No templo Shaolin da Europa, onde ele viveu e aprendeu, a presença é cultivada em cada ação, desde praticar Kung Fu até preparar uma refeição. Ele explica que, para uma mulher que vive sozinha, cada momento solitário pode ser um convite para estar com ela mesma, para ouvir o que está vivo dentro dela, sem a distração do mundo externo. Uma das práticas que Shi Heng-yi destaca é o Qigong, uma forma de meditação em movimento que une respiração, postura e intenção. Imagine-se em pé, com os pés firmes no chão, movendo os braços em gestos suaves, como se estivesse flutuando na água. Cada inspiração e expiração acompanha o movimento, criando um ritmo que acalma a mente. Shi Heng-yi descreve isso como uma dança com a energia do corpo, uma maneira de trazer a atenção de volta ao agora. Ele conta, em uma entrevista, como o Qigong o ajudou durante um período de incerteza em seu treinamento. Quando sua mente estava agitada com dúvidas, essa prática o ancorou no presente, onde as perguntas perderam seu peso. Para uma mulher que vive sozinha, o Qigong ou práticas semelhantes podem ser um refúgio, um espaço onde ela se reconecta consigo mesma. Agora, traga isso para o seu dia a dia. Quantas vezes você já passou por um momento sem realmente vivê-lo? Talvez você estivesse tomando um chá, mas pensando no que fazer depois, ou arrumando a casa, mas perdida em preocupações. Xiangyi nos convida a mudar isso com uma prática simples. Escolha uma atividade diária e faça-a com atenção total. Pode ser lavar a louça sentindo a água nas mãos, ou escovar os dentes, notando cada movimento. Ele sugere que esses atos de presença são como pausas em uma melodia, criando espaço para que a música da sua vida flua. Para uma mulher que vive sozinha, esses momentos transformam a solitude em uma oportunidade de se sentir viva, de encontrar alegria no simples fato de ser. Essa prática de presença não é apenas sobre encontrar calma, é sobre descobrir um senso de plenitude que não depende de ninguém mais. Shi Heng-yi compartilha uma história de sua própria jornada que ilustra isso. Durante um retiro no templo Shaolin, ele enfrentou um momento de solidão. Ele se sentou, em silêncio, focando apenas na respiração, e percebeu que a paz estava ali, no espaço entre as inspirações e expirações. Cada respiração me trazia de volta ao agora. Ele disse em uma palestra. Esse ato de presença o ajudou a encontrar clareza, não porque as dúvidas desapareceram, mas porque ele parou de lutar contra elas. Para uma mulher que vive sozinha, essa é a mesma força que ela pode cultivar. A capacidade de estar com o que é, sem precisar mudar nada. Agora quero guiá-la por uma breve prática para sentir isso você mesma. Se puder, encontre um lugar confortável e feche os olhos. Respire fundo.
sentindo o ar entrar pelos pulmões e sair lentamente. Conte 5 respirações, apenas observando o ritmo natural. 1. Inspire, expire. 2. Inspire, expire. 3. Inspire, expire. 4. Inspire, expire. 5. Inspire, expire. Note a sensação do seu corpo, o peso nos ombros, o toque da roupa na pele. Se pensamentos surgirem, deixe-os passar, como nuvens no céu. Não há nada para fazer, apenas estar, aqui, agora. Quando estiver pronta, abra os olhos e perceba como se sente. Talvez haja uma calma sutil, um espaço que não existia antes. Essa é a semente da presença que Shi Heng Yi nos ensina a plantar na solitude. Essa prática pode transformar os momentos sozinha. Imagine que você está em casa sozinha e sente uma pontada de inquietação. Em vez de ligar a TV para preencher o vazio, você pausa, respira, nota o silêncio ao seu redor. De repente, a solitude parece menos opressiva, mais como uma amiga. Shi Heng Yi sugere que esses instantes de presença são como gotas de água que, com o tempo, moldam até a pedra mais dura. Para uma mulher que vive sem namorados, eles são maneiras de tornar a solitude não apenas suportável, mas bela. Pode ser ao escrever em um diário sentindo a caneta deslizar no papel, ou ao cozinhar, apreciando o aroma dos ingredientes. Cada ato de presença é um lembrete de que ela é suficiente, exatamente como é. Pense em alguém como Thich Nhat Hanh, o monge budista que ensinou o mundo sobre a atenção plena. Em seu livro A Arte de Viver, ele descreve como cada momento, comer, caminhar, estar sozinho, pode ser uma meditação. Shi Heng Yi compartilha dessa sabedoria, mas com a energia prática do Shaolin. Ele nos convida a ver a solitude como um templo, um lugar onde uma mulher pode se encontrar, sem a necessidade de buscar fora de si. Quando ela está presente, o peso das expectativas sociais, de precisar de um parceiro, de ser mais, começa a se dissolver. A solitude se torna um espaço de liberdade, onde ela pode ser quem realmente é, sem máscaras. Quando você se permite estar presente na solitude, algo mágico acontece. Os momentos que antes pareciam vazios tornam-se cheios de significado, como se cada respiração fosse uma conversa com sua própria alma. Essa presença, esse estar inteiro, no agora, abre espaço para uma descoberta ainda mais profunda. A coragem de ser quem você realmente é. Mestre Shi Heng Yi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, captura essa ideia com uma frase que pulsa com verdade. Ser você mesma é o maior ato de coragem. Para uma mulher que vive sozinha, sem namorados, a autenticidade é a liberdade de expressar sua essência, de viver sem se curvar às expectativas dos outros. A solitude é o terreno onde ela pode cultivar essa verdade, tornando-se completa em si mesma. Pense em como é raro, em um mundo cheio de pressões, ouvir a voz que reflete quem você é, sem filtros. A sociedade frequentemente espera que as mulheres se moldem a papéis, a parceira ideal, a profissional impecável, a amiga sempre disponível, mas Shi Heng Yi nos lembra que a verdadeira força está em escolher a própria verdade acima de tudo. No templo Shaolin da Europa, onde ele aprendeu os caminhos da disciplina e da presença, os monges aprendem a viver com intenção, alinhando suas ações com seus valores mais profundos. Para uma mulher que vive sozinha, a solitude é como esse templo, um espaço onde ela pode se perguntar, sem distrações, quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta não é fácil, mas é libertadora. Shi Heng Yi explica que a autenticidade nasce na quietude, onde a mente não está ocupada com o que os outros pensam. Em uma de suas falas, ele compara a vida a uma pintura. Se você tenta pintar o que os outros querem, a tela nunca será sua. Para uma mulher que vive sem namorados, a solitude é a tela em branco, onde ela pode criar sem medo de julgamento. É onde ela pode explorar o que a faz rir, o que a inspira, o que a faz sentir viva, sem a necessidade de se ajustar a um parceiro ou às normas sociais. Essa liberdade é o coração da autenticidade, a coragem de ser imperfeitamente, gloriosamente ela mesma. Agora, traga isso para sua própria vida.
Quando foi a última vez que você fez algo só porque era verdadeiro para você, sem se preocupar com o que os outros pensariam? Talvez tenha sido escolher um hobby que ninguém mais entende, ou dizer não a algo que não ressoava com seus valores. Shi Heng-yi sugere uma prática para cultivar essa autenticidade. Reserve um momento do dia para ouvir a si mesma. Pode ser escrevendo em um diário perguntando: o que eu realmente quero hoje? Ou simplesmente sentando em silêncio, deixando seus pensamentos fluírem. Para uma mulher que vive sozinha, esses momentos são como espelhos, refletindo quem ela é, sem as camadas que o mundo impõe. Essa prática de ouvir a voz interior é poderosa, porque a solitude oferece um espaço raro, a ausência de expectativas externas. Shi Heng-yi frequentemente fala sobre como os monges Shaolin usam o silêncio para se conectar com sua essência. Ele conta em uma entrevista sobre um período em que enfrentou dúvidas sobre seu caminho. Em vez de buscar respostas fora, ele se voltou para a meditação, perguntando a si mesmo o que era verdadeiro para ele. O silêncio me mostrou o que eu já sabia, ele disse. Para uma mulher que vive sozinha, a solitude é esse mesmo silêncio. Um lugar onde ela pode descobrir seus desejos, seus medos, sua força, sem a pressão de se explicar ou se justificar. Considere alguém como Frida Kahlo, cuja vida é um testemunho do poder da autenticidade. Sozinha por longos períodos, enfrentando dor física e emocional, ela canalizou sua verdade em sua arte. Suas pinturas, cheias de cores vibrantes e simbolismo, não buscavam agradar. Elas eram reflexos crus de quem ela era. Em suas cartas, ela escrevia sobre como a solitude a ajudava a se conhecer, a encontrar beleza em sua própria companhia. Shi Heng-yi ecoa essa sabedoria, sugerindo que a autenticidade é o que dá cor à vida de uma mulher que vive sozinha. É o ato de pintar sua tela com as cores que ela escolhe, sem se preocupar com o que o mundo espera. Agora, quero convidá-la a uma reflexão mais profunda. Feche os olhos, se puder, e respire fundo. Pergunte a si mesma: o que me faz sentir mais eu mesma? Talvez seja um momento em que você dança sozinha na sala, ou quando escreve algo que nunca mostrará a ninguém. Deixe essa imagem crescer em sua mente. Como você se sente ao imaginar isso? Shi Heng-yi nos lembra que esses instantes são como chamas que iluminam quem somos. Para uma mulher que vive sem namorados, cultivar esses momentos é um ato de coragem, uma maneira de afirmar que sua vida é plena, porque reflete sua verdade. Essa jornada de autenticidade é um processo, e Shi Heng-yi nos ensina que ela começa com pequenos passos. Ele sugere criar um compromisso diário, algo que celebre quem você é. Pode ser reservar 5 minutos para fazer algo que a conecte com sua essência, talvez cantar, desenhar, ou simplesmente listar 3 coisas que você ama em si mesma. Esses atos, por menores que sejam, são como pinceladas que, com o tempo, formam um retrato vibrante da sua autenticidade. Para uma mulher que vive sozinha, esse compromisso é uma promessa. A promessa de viver uma vida que é fiel a ela, não às expectativas dos outros. Quero convidá-la a dar esse passo hoje. Escolha uma ação pequena, algo que a faça sentir mais conectada com quem você é. Talvez seja usar uma roupa que você adora, mas nunca tem coragem de vestir, ou dedicar um momento para ouvir sua música favorita com atenção total. Shi Heng-yi nos lembra que a autenticidade é como uma árvore que cresce forte quando regada com intenção. Para uma mulher que vive sem namorados, cada escolha autêntica é uma raiz que a ancora, permitindo que ela se eleve, confiante em sua própria verdade. Experimente isso por uma semana e observe como se sente. Note como esses pequenos atos podem transformar a maneira como você vê a si mesma. Quando você se permite estar presente na solitude, algo mágico acontece. Os momentos que antes pareciam vazios tornam-se cheios de significado, como se cada respiração fosse uma conversa com sua própria alma. Essa presença, esse estar inteiro, no agora abre espaço para uma descoberta ainda mais profunda. A coragem de ser quem você realmente é. Mestre Shi Heng-yi, em uma palestra gravada pelo canal Mulligan Brothers, captura essa ideia com uma frase que pulsa com verdade. Ser você mesma é o maior ato de coragem.
Para uma mulher que vive sozinha, sem namorados, a autenticidade é a liberdade de expressar sua essência, de viver sem se curvar às expectativas dos outros. A solitude é o terreno onde ela pode cultivar essa verdade, tornando-se completa em si mesma. Pense em como é raro, em um mundo cheio de pressões, ouvir a voz que reflete quem você é, sem filtros. A sociedade frequentemente espera que as mulheres se moldem a papéis: a parceira ideal, a profissional impecável, a amiga sempre disponível. Mas Shi Heng-yi nos lembra que a verdadeira força está em escolher a própria verdade acima de tudo. No templo Shaolin da Europa, onde ele aprendeu os caminhos da disciplina e da presença, os monges aprendem a viver com intenção, alinhando suas ações com seus valores mais profundos. Para uma mulher que vive sozinha, a solitude é como esse templo, um espaço onde ela pode se perguntar sem distrações: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta não é fácil, mas é libertadora. Shi Heng-yi explica que a autenticidade nasce na quietude, onde a mente não está ocupada com o que os outros pensam. Em uma de suas falas, ele compara a vida a uma pintura. Se você tenta pintar o que os outros querem, a tela nunca será sua. Para uma mulher que vive sem namorados, a solitude é a tela em branco, onde ela pode criar sem medo de julgamento. É onde ela pode explorar o que a faz rir, o que a inspira, o que a faz sentir viva, sem a necessidade de se ajustar a um parceiro ou às normas sociais. Essa liberdade é o coração da autenticidade. A coragem de ser imperfeitamente, gloriosamente ela mesma. Agora traga isso para a sua própria vida. Quando foi a última vez que você fez algo só porque era verdadeiro para você, sem se preocupar com o que os outros pensariam? Talvez tenha sido escolher um hobby que ninguém mais entende, ou dizer não a algo que não ressoava com seus valores. Shi Heng-yi sugere uma prática para cultivar essa autenticidade. Reserve um momento do dia para ouvir a si mesma. Pode ser escrevendo em um diário, perguntando: o que eu realmente quero hoje? Ou simplesmente sentando em silêncio, deixando seus pensamentos fluírem. Para uma mulher que vive sozinha, esses momentos são como espelhos, refletindo quem ela é sem as camadas que o mundo impõe. Essa prática de ouvir a voz interior é poderosa, porque a solitude oferece um espaço raro, a ausência de expectativas externas. Shi Heng-yi frequentemente fala sobre como os monges Shaolin usam o silêncio para se conectar com sua essência. Ele conta, em uma entrevista, sobre um período em que enfrentou dúvidas sobre seu caminho. Em vez de buscar respostas fora, ele se voltou para a meditação, perguntando a si mesmo o que era verdadeiro para ele. O silêncio me mostrou o que eu já sabia. Ele disse. Para uma mulher que vive sozinha, a solitude é esse mesmo silêncio, um lugar onde ela pode descobrir seus desejos, seus medos, sua força, sem a pressão de se explicar ou se justificar. Considere alguém como Frida Kahlo, cuja vida é um testemunho do poder da autenticidade. Sozinha por longos períodos, enfrentando dor física e emocional, ela canalizou sua verdade em sua arte. Suas pinturas, cheias de cores vibrantes e simbolismo, não buscavam agradar. Elas eram reflexos crus de quem ela era. Em suas cartas, ela escrevia sobre como a solitude a ajudava a se conhecer, a encontrar beleza em sua própria companhia. Shi Heng-yi ecoa essa sabedoria, sugerindo que a autenticidade é o que dá cor à vida de uma mulher que vive sozinha. É o ato de pintar sua tela com as cores que ela escolhe, sem se preocupar com o que o mundo espera. Agora, quero convidá-la a uma reflexão mais profunda. Feche os olhos, se puder, e respire fundo. Pergunte a si mesma: o que me faz sentir mais eu mesma? Talvez seja um momento em que você dança sozinha na sala, ou quando escreve algo que nunca mostrará a ninguém. Deixe essa imagem crescer em sua mente. Como você se sente ao imaginar isso? Shi Heng nos lembra que esses instantes são como chamas que iluminam quem somos. Para uma mulher que vive sem namorados, cultivar esses momentos é um ato de coragem, uma maneira de afirmar que sua vida é plena porque reflete sua verdade. Essa jornada de autenticidade é um processo, e Shi Heng nos ensina que ela começa com pequenos passos. Ele sugere criar um compromisso diário,
Algo que celebre quem você é. Pode ser reservar 5 minutos para fazer algo que a conecte com sua essência. Talvez cantar, desenhar, ou simplesmente listar 3 coisas que você ama em si mesma. Esses atos, por menores que sejam, são como pinceladas que, com o tempo, formam um retrato vibrante da sua autenticidade. Para uma mulher que vive sozinha, esse compromisso é uma promessa. A promessa de viver uma vida que é fiel a ela, não às expectativas dos outros. Quero convidá-la a dar esse passo hoje. Escolha uma ação pequena, algo que a faça sentir mais conectada com quem você é. Talvez seja usar uma roupa que você adora, mas nunca tem coragem de vestir ou dedicar. Um momento para ouvir sua música favorita com atenção total. Xi Enki Nos lembra que a autenticidade é como uma árvore que cresce forte quando regada com intenção. Para uma mulher que vive sem namorados, cada escolha autêntica é uma raiz que a ancora, permitindo que ela se eleve, confiante em sua própria verdade. Experimente isso por uma semana e observe como se sente. Note como esses pequenos atos podem transformar a maneira como você vê a si mesma.